Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém. Pastor Giovanni. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos queridos. Abra a palavra de Deus no livro dos profetas, profeta Amós, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Amós 7, capítulo 7, versículo 7 a 8. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Amém? Quem está feliz aí com Jesus? Se não está, vai ficar. Glória a Deus. Amém? Não importa como você chegou aqui nessa tarde, querido. Importa é aquilo que Deus tem planejado no coração dele para a tua vida. Lembre-se, a nossa vida como cristãos não é guiada por sentimento, por emoções. A sociedade sem Deus aí fora é assim, mas nós não. Nós nos movemos, nós estamos consolidados em um fundamento da nossa vida, e esse fundamento é a nossa fé. Amém? Nós não vivemos por vista, mas sim pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus, por aquilo que Deus diz na sua palavra. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Nós temos ministrado uma série de pregações intituladas No Prumo de Deus. Fala comigo, no prumo de Deus. Isso, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus quer te colocar no prumo. Isso, fala para ele aí, Deus quer te colocar no prumo. Deus quer te alinhar com o céu, querido. Deus quer ajustar na tua vida aquilo que está desajustado, desalinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E é sobre isso que nós temos falado, é sobre isso que nós estamos ministrando, baseados aqui no profeta Amós, um plantador de figos, que foi chamado de trás das colheitas para ser um grande servo do Senhor, em tempos difíceis, em tempos de decadência moral, social, espiritual do povo de Israel. Deus levanta o seu profeta, trazendo de volta o povo de Deus ao coração de Deus. E é isso que nós vemos nesse lindo trecho da palavra de Deus. Olha o que Deus diz aqui, Amós 7:7. A Bíblia diz: mostrou-me também isto, o profeta aqui dizendo, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Quem é que tinha um prumo na mão, gente? Fala comigo, Deus tem um prumo na mão. Isso, até aí. Olha o que diz o versículo 8. O Senhor então me disse ao profeta Amós: que vês tu, Amós? E respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Vamos falar junto? Eis que o Senhor porá um prumo no meio do seu povo. Glória a Deus. Amém, queridos? Então Deus está fazendo isso, hoje mais do que nunca. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de apostasia da fé, tempos de corrupção moral, espiritual, social, colapso para todos os lados. Às vezes até dentro da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas têm se desviado, pessoas têm se afastado de Deus, pessoas têm feito aquilo que o mundo sem Deus prega, o mundo anti-Deus ensina. E por isso, mais do que nunca, essa mensagem profética é relevante, é importante para nós hoje. Então, o que é o prumo de Deus, querido? Primeira coisa que nós precisamos entender é que sem Deus como nosso ponto de referência, nós estamos perdidos para a vida e tudo aquilo que a vida significa. Querido, será que Deus tem sido o teu ponto de referência? Da mesma maneira, que o pedreiro usa o prumo como um ponto de referência para saber se o muro não está desalinhado, ou não está tombando, ou não está ali colocado sobre o fundamento correto, alinhadinho, bonitinho, colocadinho no lugar certo, 90 graus do chão. Da mesma maneira, Deus precisa ser o ponto de referência da nossa vida. O ponto aonde a gente se apega, o ponto aonde nós olhamos para a palavra de Deus e seguimos aquilo que Deus nos ensina. O prumo de Deus é isso,
é a verdade de Deus, é a palavra que Deus revelou acerca de si mesmo, na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Será que você tem lido a Bíblia todos os dias, querido? Será que você tem dedicado um tempo devocional com o Senhor? Tem realmente, se debruçado nas leis de Deus? Tem procurado viver os princípios do Senhor? Tem procurado andar nos caminhos de Deus, conhecendo o caráter desse Deus que é bondoso, é justo, é reto, é íntegro? Será que você tem vivido dessa maneira, no prumo de Deus? Será que você tem deixado Deus aprumar a tua vida? Tem sido cada dia mais parecido com Jesus? Irmãos, preste atenção, somente no prumo divino construiremos as nossas personalidades e uma vida abundante, saborosa, no nosso dia a dia, sem traumas, sem medo, sem ansiedades, sem fobia, sem estresse, somente se andarmos no prumo de Deus. Amém? Fala comigo, Deus está passando o seu prumo no meio do seu povo. Eu quero te fazer uma pergunta, querido, como é que está a tua vida? Tendo Deus como referência da sua vida. Às vezes a gente toma como referência da nossa vida o outro, o irmãozinho que está em pecado ali do lado. E aí a gente se coloca numa posição melhor do que ele. Querido, o teu ponto de referência não é o irmão que está pecando. Não é o outro que está errando. Esse não é o nosso ponto de referência. O nosso alinhamento é com o céu, o nosso alinhamento é com Deus. O nosso ponto de referência é Jesus de Nazaré. E é nessa referência que nós temos que viver, e com essa referência que nós temos que estabelecer as nossas vidas. Sem o prumo de Deus, irmão, preste atenção, a sua vida será instável, a sua vida vai estar caótica, vai estar perdida, pessoalmente e com aquelas pessoas que estiverem ao seu redor. Se quebrarmos a lei de Deus, quebraremos as nossas próprias vidas. Fala comigo, se eu quebrar a lei de Deus, quem ficará quebrado sou eu mesmo. Vou repetir, se quebrarmos as leis morais de Deus, ficaremos quebrados na nossa alma. Por que tem tanta gente quebrada hoje, tanta gente arrebentada, esfacelada, com a alma toda arrebentada? A gente diariamente atende pessoas no gabinete, as obreiras, os pastores. Quanta gente arrebentada, querido. E o que é que arrebenta a vida das pessoas? É o pecado. É fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. A Bíblia, querido, é um manual de autopreservação. A Bíblia é como se fosse o guarda-reio. O guarda-reio é aquela mureta de proteção na beira dos caminhos tortuosos, na beira de uma montanha. Se não houver aquele muro de contenção, e nós nos perdemos com o carro da nossa vida, e não tiver aquele freio, aquele muro de contenção, o que vai acontecer com o nosso veículo? A gente vai cair ladeira abaixo, a gente vai se estraçalhar todo, no morro abaixo, a gente vai se arrebentar, vai arrebentar com a nossa alma, se nós não obedecermos o caminho, o trilho de Deus, o guarda-reio de Deus, que é aquele muro de proteção, que é a palavra do nosso Deus. Se quebrarmos as leis morais de Deus, ficaremos quebrados na nossa alma. Por isso, meu irmão, guarde o seu coração. Amém? A Bíblia diz que porque deles procede as fontes da vida. A sua vida está no seu coração. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Nós temos que blindar o nosso coração com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Quantas e quantas pessoas hoje arrebentadas dentro do seu coraçãozinho, ou porque não estabelecem limites para aquelas pessoas às vezes agressivas, ferinas que estão na sua vida. Nós aprendemos sobre aquelas duas reações que tem mediante as feridas, as ofensas, as injustiças sofridas. Ou a pessoa fica passiva e absorve tudo aquilo de negativo, terrível, que a vida e as pessoas lançam sobre ela. Ela se enclausura, ela se encaverna, ela somatiza,
ela absorve toda aquela negatividade, toda aquela coisa ruim, e se transforma numa coisa ruim. Ou então é uma pessoa agressiva, reativa, uma pessoa que não pensa antes de falar, uma pessoa que reage sem refletir, uma pessoa estúpida, grosseira, mal educada, soberba, arrogante, que sai ferindo e arrebentando as pessoas. Tudo isso nós aprendemos, promove boicote nos relacionamentos, destrói as vidas, desfigura a nossa personalidade, a nossa identidade, que precisa estar firmada em Jesus de Nazaré. Amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala assim: o meu ponto de referência não é o que o mundo diz, não é o que as pessoas pensam. O meu ponto de referência é a palavra de Deus, é a vida de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso ponto de referência. Não é o pastor, não é o irmãozinho mais maduro que tem na igreja, não. O teu ponto de referência é Deus. E Ele é alto, esse ponto de referência. Amém? É claro que nós temos que ser exemplo para vocês, vocês têm que ser exemplo para outros irmãozinhos mais novos, nós temos que dar bom testemunho. Né? O próprio apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas antes de ser imitador de Paulo, Paulo tinha que imitar a Jesus de Nazaré. Amém? A partir do momento que aquela pessoa abandona Jesus, vive uma vida contrária àquilo que Jesus fala na sua palavra e vivia, meu irmão, não siga referências equivocadas. Infelizmente, tem muitas pessoas que seguem, né? Quanto mais nos afastamos do prumo de Deus, maior será a insegurança do nosso coração, maior será a instabilidade na nossa vida, maior será a nossa vulnerabilidade diante das pressões da vida. A vida o tempo todo está te pressionando. A vida o tempo todo, as circunstâncias, os problemas, estão de alguma maneira te pressionando. Se nós não tivermos como ponto de equilíbrio, ponto de referência, Deus e a sua palavra, meu irmão, nós vamos nos arrebentar. Nós não vamos dar conta diante das pressões da vida. Amém? Hoje, por exemplo, você já leu a Bíblia? Quantos leram a Bíblia hoje, no dia de hoje, antes de vir para a igreja? Levanta a mão. Olha só, não é todo mundo. Querido, tem gente que só abre a Bíblia quando vem na igreja. Isso é muito pouco. Deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui na tesouraria nós encomendamos 20 devocionais chamados Tudo para Ele. Tudo para Ele. É um devocional onde todo dia tem um versículo bíblico e um estudo bíblico tremendo para abençoar a sua vida. Eu tenho 2 devocionais desses, um no meu escritório e um dentro da minha casa. Querido, é um material valioso, precioso, onde você vai ler um pedacinho da Bíblia e ler um estudo bíblico de um dos maiores homens da história do cristianismo, que foi Oswald Chambers. Ele era um pastor de soldados da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Ele escrevia cartas por soldados que estavam indo para o fronte de batalha. E não custa nada, é uma paginazinha desse tamanhozinho assim, do tamanho do meu tablet. Você pode ler uma mensagem extraordinária que vai abençoar o seu coração, que vai abençoar o seu dia. Uma mensagenzinha ou 2. O ideal é de 2 a 3 vezes por dia, se você puder dedicar ali 7 minutos, 10 minutos do seu dia a dia, para ler uma mensagem que vai abençoar o teu coração. Eu tenho vários devocionais lá em casa. Eu gosto disso, eu gosto de ler com os meus filhos, fazer um culto devocional com eles. Nós precisamos ter isso, Deus como ponto de referência da nossa vida. Amém? Porque se nós nos afastarmos do prumo de Deus, maior será a nossa insegurança, a nossa instabilidade e a vulnerabilidade diante das pressões da vida. Se eu não me engano é 32 ou 34 reais, você pode passar no cartão ali, é uma bênção. Nós encomendamos 20 materiais desses, tenho certeza
que você será tremendamente abençoado. Então nós falamos já sobre a identidade e começamos a falar sobre a nossa objetividade. Identidade fala daquilo que nós somos em Deus. E nós aprendemos que a nossa origem não está no nosso papai e na nossa mamãe. Foram eles que nos geraram. Mas a nossa origem está onde, gente? Está em Deus. Nós viemos de Deus, nós fomos gerados no ventre das nossas mães, mas a nossa origem é Deus. Foi Deus quem nos teceu, nos formou no ventre das nossas mães. Nós viveremos aqui para Ele e um dia nós retornaremos para o nosso Criador. Amém? Fala comigo, eu vim do Criador. Eu vivo para o Criador. E um dia eu voltarei para o meu Criador. Esse é o eterno retorno que os filósofos antigos tanto procuravam. A vida é cíclica. Nós viemos de Deus. Nós precisamos viver com Deus. E um dia nós retornaremos para Deus. Eu já tenho uma palavra preparada sobre as 6 fases da vida cristã. A vida cristã é feita de fases. A vida cristã é feita de momentos. Nem sempre eu estou bem. Nem sempre a vida está igual. Sim ou não, irmãos? Estamos passando agora pelo verão. Olha esse calorão. Talvez muitos não vieram por causa desse calorão, né? Está em casa no ar-condicionado, lá no fresquinho. Se acomodaram, alguns assistindo pela internet. Glória a Deus por isso. Irmão, mas o verão não dura para sempre. Dura 3 meses. Quando nós aqui no Brasil estamos no verão, na Europa, hemisfério do norte, lá, Estados Unidos, Canadá, eles estão no inverno. Aqui está um calorão, lá está um frio. Assim é a vida é feita de ciclos. O verão não dura para sempre, logo em seguida vem o quê? O outono, depois do outono, quando caem as folhas, né? As árvores ficam ali limpinhas, só nos galhos. Logo em seguida vem o inverno. Às vezes você está passando por um inverno na sua vida, um momento difícil, uma situação fria, o coração está empedernido, duro, talvez frio com relação às coisas de Deus. Irmãos, vamos aquecer isso no nome de Jesus, amém? A lareira é a igreja, onde nós amontoamos as pequenas brasinhas, eu e você, nós somos carvãozinhos de Deus, nós vamos se juntando, e essa lareira vai pegando fogo, e nós vamos aquecendo. Talvez o seu coração que esteja frio diante de Deus, mas o mais lindo de tudo isso, que a vida é um ciclo, que a vida tem estágios. Irmãos, é que depois do inverno vem o quê? A primavera, amém? Talvez você esteja vivendo uma primavera na sua vida, tudo está lindo, florido, bonito, colorido, maravilhoso. Você já passou pelo inverno, louvado seja o nome do Senhor, amém? Em todas as coisas Deus tem um objetivo, objetividade fala disso, fala de um Deus de propósito, um Deus que fala de onde nós viemos, para onde nós vamos, um Deus que fala de uma história, cada um de nós tem uma história, sim ou não, irmãos? Todos nós sofremos, passamos por dificuldades, passamos por lutas. Teu sofrimento não é maior do que o do fulano de tal, não. Cada um tem as suas lutas, tem as suas batalhas. Olha aí o pastor Paulo, um homem de Deus tremendo, passando uma batalha agora, dentro da sua casa, seu filho lá internado na UTI, em Arapongas. É aí que nós precisamos nos juntar em oração, lutarmos juntos pelo reino de Deus. Amém? Quando o irmão estiver sofrendo, querido, você vai estar ali, apoiando, ajudando, orando por ele, clamando por ele. Porque cada um tem uma história, cada um tem um destino. E o nosso destino é o coração de Deus. O nosso destino é o céu, é o lugar que Deus tem preparado para nós. Mas, querido, a vida nessa terra não é fácil. Não é verdade, irmãos? É luta, é problema, é sofrimento. Sofrimento, a dor é intrínseco à condição humana. Quando nós falamos de objetividade, nós falamos de herança.
Eu e você temos uma herança em Deus, a nossa herança espiritual. Quando participamos da ceia, nós nos apropriamos dessa herança que recebemos através do sacrifício de Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. A purificação no sangue de Jesus, a libertação dos pecados, a vida triunfante, vitoriosa de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus que opera em nós através do Espírito Santo. Você não precisa ficar preso ao passado, preso às coisas erradas que você errou no teu passado, não. O teu presente pode ser modificado e o teu futuro pode ser abençoado. Amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: em nome de Jesus, eu declaro 2019 um ano de bênção na minha vida, um ano de prosperidade, um ano de sonhos realizados, projetos conquistados, glória e graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Querido, isso é promessa de Deus. 2019 pode ser um ano de muitas conquistas, de muita vitória, de muito triunfo para a sua vida, de novos começos. Todo dia é uma nova oportunidade que Deus abre para mim e para você, querido. Talvez ontem foi uma tragédia, mas hoje pode ser um dia abençoado. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Olha que tremendo. Talvez ontem você passou um dia triste, mas hoje vai ser um dia de vitória. Hoje vai ser um dia de graça de Deus na sua vida. Isso fala de herança, fala de caráter, fala de visão, fala de propósito. Nós não somos fruto do acaso. Nós não surgimos do Big Bang, não. Você não foi um acidente do universo, não. Você é fruto de um design inteligente, de um Deus criador que sustenta todas as suas criaturas e toda a sua criação com a sua mão poderosa. Amém? Deus não é um relojeiro que pegou, criou um relógio suíço bem bonito, aí deu corda nesse relógio chamado universo e deixou o universo ali à mercê, à sua própria sorte, guiado pelas suas próprias leis naturais, espirituais. Não. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que Ele está além de nós, mas Ele está também em nós, dentro de nós. Amém? Ele é imanente, como também Ele é transcendente. Transcendente, Ele está para além de nós, Ele é maior do que nós. Nós não podemos nos comparar a Ele. Ele é o Deus Criador, nós somos meras criaturas. Ele está para além de nós. O seu conhecimento é vasto, é grandioso. Você vai ficar a vida toda tentando conhecer a Deus, descobrir mais de Deus, conhecer coisas novas de Deus. E vai chegar no fim da vida, vai olhar para dentro de você e para a grandeza do nosso Deus, vai falar: tem muita coisa ainda que a gente pode saber de Deus. Amém? Ele é transcendente, Ele está para além de nós, mas Ele é imanente. Olha que coisa tremenda, gente. Ele também, através do seu Espírito, Ele habita dentro de você. Segura no irmãozinho que está perto de você, profetiza dentro dele, fala assim: existe uma presença gloriosa, divina, poderosa, dentro de você. Amém? Não é como a nova era ensina. A nova era ensina que nós temos uma energia, uma força, não sei o que dentro de nós. A nova era ensina a divinizar o homem. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o Deus Criador, com a sua presença gloriosa, mora dentro do homem criatura. Amém? Nós não estamos divinizando o homem, não. O homem, ele partilha, ele compartilha pela graça de Deus, a misericórdia do Senhor, mediante a fé em Jesus Cristo, nós partilhamos da natureza de Deus. E a natureza de Deus que mora dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É o selo da redenção, querido. É a garantia do penhor.
de que Deus vai te resgatar um dia, no dia do arrebatamento da igreja. E Jesus está voltando, querido. Você está preparado para a volta de Cristo? Eu fico até arrepiado quando eu falo no arrebatamento da igreja. Coisa tremenda, gente. Você está se preparando para a volta de Jesus? Como é que está a tua vida com relação a Jesus? Se Jesus voltar hoje à meia-noite, você está preparado? Ih, pastor! Diz para ele vir semana que vem. Irmão, não é assim que nós temos que viver. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Como o dia que nós tivéssemos que prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão na noite. Você nunca sabe quando o ladrão vem. Sim ou não, irmãos? Mas você tem que estar preparado quando ele chegar. Você está preparado? Você tem vivido dentro do sonho de Deus, da visão de Deus para a sua vida? Você tem procurado servir o Senhor, viver o projeto que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família? Descoberto isso a cada dia, gente, é tão lindo isso, é tão maravilhoso. Quando não sabemos o objetivo que Deus tem para nós, o chamado de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para nós, ou perdemos isso, a vida perde o seu sentido, querido. Quando você não entende o que é ser cristão, o que é o propósito de Deus, o que é o reino de Deus para nós aqui, os céus na terra, aqui, agora, hoje, a partir da sua vida, querido, você fica igual uma barata tonta. Olha o que está acontecendo lá em Goiás. Esse povo, milhares e milhares de pessoas, dos lugares, de todos os rincões da terra, indo lá buscar aquele cara, João de Deus, um médium espírita que diz fazer cirurgias espirituais, que na verdade são cirurgias demoníacas. Ele libera uma aparente cura, mas logo em seguida, em vários casos, a doença voltou, porque Satanás é assim. Ele diz que te abençoa, ele dá a mão para ti e puxa a perna embaixo. Ele estende a mão com a cura, e ele tem poder de curar fisicamente uma pessoa. Os demônios têm esse poder. Queridos, os demônios têm poder extraordinário, até de fazer uma pessoa levitar, entortar um garfo, pular um muro de 3 metros, comer vidro. Eu já vi isso. Já vi uma mulher trepar de costas assim numa parede. O diabo tem poder, e olha como ele tem enganado as pessoas lá em Goiânia. Olha o que está acontecendo lá agora. O cara pego, já abusou mais de 200 mulheres que estão procurando ministério público, que têm sido abusadas por um cara que se diz João de Deus. Olha só, gente, o que a religiosidade cega pode gerar no coração das pessoas. E ainda tem gente indo lá atrás do cara, o que é mais impressionante. Hoje eu estava vendo agora no jornal, meio-dia, o povo lá, besta, não se acreditando que o cara não é culpado. Gente, 1 ou 2 pessoas mentir, até pode ser que seja uma mentira, uma lenda, uma invenção, não é verdade? Pô, mas 200 mulheres, irmãos, abusadas sexualmente, por um homem que se dizia ser um ser divino, especial. Olha como a nossa referência não pode estar no ser humano, gente. Se nós colocarmos a nossa fé no homem, nós vamos nos decepcionar. Mas quando o nosso ponto de referência é Deus, é a sua palavra bendita, escrita por mais de 40 autores em cerca de 1.600 anos de história, muitos deles que não se encontraram, não se viam, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, com intervalo de 300 a 400 anos, período interbíblico, antes de Jesus aparecer na terra e surgir João Batista.
Tem um intervalo ali chamado período interbíblico, entre o último profeta do Antigo Testamento e o novo profeta da nova dispensação em Cristo, novo tempo, novo testamento, que é João Batista. É um livro especial. Fala comigo, o meu ponto de referência é Deus e a sua palavra. A falta de razão para viver torna a vida desestimulada, mórbida e depressiva. Quantas pessoas caem na depressão, no estresse, nas fobias? Por quê? Porque não entendem o seu propósito, não entendem a sua missão, não entendem o reino de Deus, não entendem que são filhas de Deus, amadas pelo Senhor. Se tem uma coisa que você aprende lendo a Bíblia, é que você é especial. Amém? Que você não tem por que temer, gente. Uma das expressões que mais você vê na Bíblia é: não temas, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. E quantas pessoas sendo assoladas pelo medo, pelas ansiedades, pelas fobias, pela depressão, pelo estresse. A falta de razão para viver torna a vida desestimulada. Nós precisamos redimir a nossa herança em Deus, amém? Nós precisamos reeducar o nosso caráter através da palavra de Deus e corrigir os desvios da nossa vida. Só através da Bíblia é possível isso. Nós somos flechas polidas de Deus. Abra comigo a palavra de Deus em Isaías 49, versículo 2. Isaías 49, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, e fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Olha que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo simbolicamente que nós somos como uma flecha na aljava de Deus. Nós somos guardados por Deus. A nossa boca é como uma espada aguda, não para ferir pessoas, mas para penetrar no mais íntimo do coração das pessoas, através da unção de Deus. Na sombra da sua mão, Ele me escondeu, querido. Olha que coisa tremenda. A tua vida está debaixo das mãos de Deus. Fala comigo, a minha vida está debaixo da sombra das mãos de Deus. Você está debaixo da proteção do Senhor, querido. Olha que coisa tremenda. Tem um outro trecho de Isaías que a Bíblia diz que Deus escreveu o nosso nome na palma das suas mãos. Ou seja, toda vez que Deus vai abrir a mão para abençoar, o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Olha que coisa tremenda, gente. Você acredita nisso? Amém? Nós precisamos entender, querido, que bênção não é riquezas materiais. Tem gente que só liga a bênção à prosperidade material. Não. Até porque tem muita gente que tem prosperidade material, mas é miserável ser humano. Sim ou não, gente? Já não é nem gente, não é nem ser humano, é uma coisa. É um troço, é uma coisa. Ninguém quer estar perto. Ninguém consegue amar aquela pessoa. De tão ruim que ela se tornou. Às vezes tem muita coisa, mas não tem coração, é duro, é terrível, é ferrenho, é ferino, é horrendo. A tua humanidade, a tua grandeza, o teu valor, querido, não está naquilo que você tem, com aquilo que você possui. Pelo contrário, a chave da felicidade está na simplicidade. Às vezes uma pessoa simples, que não tem muitos recursos materiais, financeiros, tem mais alegria, uma vida mais abundante, mais abençoada, do que às vezes aquele ricão que está andando lá de BMW, não sei o que, tal, se achando venerado pela sociedade.
Às vezes ele queria ter a vida que você tem. Está cheio de pepino, está cheio de coisa, está cheio de enrosco, devendo um monte para o banco, mas vive uma vida de fachada, de aparência, de grandeza, porque tem que alimentar isso, diante das pessoas, de que ter é ser. Mas a Bíblia diz que não é assim. O seu valor é por aquilo que você é para Deus. Amém? Será que nós valorizamos as pessoas dessa maneira? Será que você não tem valorizado mais o rico do que aquela pessoa simples, singela, talvez menos abastada? Como é que a nossa sociedade ela trata as pessoas? De maneira igualitária? Sim ou não, irmãos? Não, infelizmente. Não, infelizmente. Mas Deus é diferente. Nós somos flechas polidas de Deus. Nós estamos debaixo da sombra da mão de Deus. A nossa boca é como uma espada aguda para a glória de Deus. A espada na Bíblia é a palavra de Deus. Está lá em Efésios 6. Essa espada aguda não é para ferir os outros, arrebentar, não. É a palavra que vai sair da nossa boca. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela deve estar na nossa boca e também no nosso coração. Colossenses, Paulo fala isso, que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações. Quando você abre a boca, querido, será que sai a palavra de Deus? Ou só sai besteira? Só sai murmuração? Só sai falação dos outros, fofoca, falar da vida dos outros, murmuração, reclamação, negatividade, palavras destruidoras, maldição, desgraça. Que a tua boca seja uma fonte de bênção, amém? Só tem um jeito da nossa boca ser uma fonte de bênção: se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Quem quer ter a boca abençoada aqui? Então o coração tem que estar cheio do quê? Da palavra de Deus. Tem uma coisa que nos abençoa, irmão, é a palavra de Deus. Quanto mais Bíblia sair da tua boca, mais a tua boca vai ser fonte de bênção. Não uma fonte amarga, não uma água terrível, né? Amargura é isso. Amargura, você tem um coração. A mágoa, o que é mágoa? É a água. É uma água suja, poluída. A amargura é isso, é um coração amargurado que sai pela boca, ferindo pessoas, falando mal dos outros. Nosso coração não foi feito para isso. Glória a Deus. Deus vai afiar a nossa vida. Deus vai estabilizar a nossa estrutura, para depois então nos lançar. Amém? Quantos aqui querem ser lançados por Deus? Agora preste atenção, antes de Deus te lançar, essa flecha precisa ser polida, precisa ser afiada, precisa ser trabalhada pelo artífice, que é o Senhor. A flecha é uma madeira trabalhada, sim ou não? É um pedaço de galho que é tirado. Os galinhos que estão ali no meio, a folha, ela é limpinha, deixa retinha. Aí é feita a pontinha de ferro, um ferro polido, um ferro trabalhado. No final dela é colocado o quê? Umas penas, para dar direção. Sim ou não, irmãos? Deus está trabalhando nas nossas estruturas, Deus está trabalhando na nossa vida, para no momento certo Ele nos lançar, para a vida, para o mundo, para abençoar outras pessoas. A flecha tem velocidade, estabilidade, direção e propósito. A flecha tem um propósito. A flecha, ela tem um propósito de atingir o alvo. Sim ou não, irmãos?
Será que a tua vida tem atingido o alvo que Deus tem para você? Será que você tem deixado Deus trabalhar com velocidade na sua vida, com estabilidade? A nossa estabilidade depende desse prumo de Deus que nós estamos falando, tendo Deus como ponto de referência da nossa vida. Fala de identidade, fala de objetividade, que precisam convergir num só propósito, que é o propósito de Deus. Fala comigo, eu nasci para o propósito de Deus. Nós temos aprendido que existe um propósito geral de Deus, o EPG, o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus é que Deus quer ter uma grande família de muitos filhos, o quê? Semelhantes a Jesus. Ou seja, você ser de Jesus e você trazer outras pessoas para Jesus, se tornando parecido com Jesus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Se almejamos o nada, vamos atingir o nada. Isso vai gerar frustração no nosso coração. Sem uma visão de Deus, o povo de Deus perece. Nós precisamos adquirir essa visão celestial, essa cosmovisão bíblica, essa visão do coração de Deus. Uma história, irmão, mal resolvida, espiritualmente falando, pode sustentar legalidades malignas e estranhas perseguições que desestabilizam o futuro das pessoas. Nós não podemos ter uma história mal resolvida. Por isso que a gente fez com que toda a igreja passasse por aquilo que a gente chama de mapeamento espiritual. Para que através do mapeamento espiritual, se você não fez, procure qualquer um dos pastores, das obreiras, para você fazer, querido. Mapeamento espiritual é justamente isso, é uma confissão de vida. É você colocar diante da cruz de Cristo, diante do Senhor, tudo aquilo que você fez de errado na sua história. Você leva uma série de perguntas, escritas num papelzinho, faz o xizinho daquilo que você se envolveu, e no final de você entregar esse papel para nós vamos fazer junto com você, nós vamos te levar a fazer uma oração de confissão, de renúncia e de arrependimento de pecados diante do Senhor, quebrando toda a legalidade que o inimigo tem de agir, de afetar e de destruir a tua vida. Amém? Só está na cruz aquilo que está na luz. Enquanto você tiver qualquer coisa escondida na sua vida, querido, essa área, essa coisa não está na cruz de Cristo. Fala comigo, só está na cruz aquilo que está na luz de Cristo. Quando você traz a luz, você está sendo transparente, você está sendo honesto, sincero com Deus. Quando você traz a luz, Deus pega aquele pecado, aquela sujeira, aquele negócio e coloca sob a cruz de Jesus. E a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Quando você traz a luz, você é perdoado e você é purificado. Quem quer ser perdoado e purificado aqui em nome de Jesus? Então não esqueça, querido, você que não fez ainda mapeamento espiritual, vai ali com a Beth na secretaria, pega a nossa listinha de perguntinhas, leve para sua casa, debaixo de oração, responda aquelas perguntinhas com sinceridade, depois marca um horário conosco, qualquer um dos pastores, das obreiras, nós estamos aqui para resolver qualquer situação mal resolvida espiritualmente na sua vida, que tem sustentado legalidades malignas, ou talvez estranhas perseguições na sua vida, que tem desestabilizado a sua vida, e se não resolvida, podem afetar o seu
futuro. Amém? Amém? Vamos viver no prumo de Deus, irmãos? Vamos viver no propósito de Deus para as nossas vidas? Qual vai ser o nosso ponto de referência? Jesus de Nazaré. Amém? Você vai deixar Deus passar o prumo dele na sua vida? No meio do povo dele, Deus está passando o seu prumo. Para tudo aquilo que tiver desalinhado na nossa vida, seja realinhado com o coração de Deus, e possamos ter uma vida abençoada, próspera, frutífera, para a honra e glória do nome de Jesus. Fica de pé, meu irmão, dê a mão para o irmão que está do seu lado, vamos fechar aqui os corredores, e vamos orar aqui, encerrando, baseados nessa palavra maravilhosa que Jesus tem para nós. Amém? Nosso próximo encontro nós vamos estar falando sobre os nossos valores. Nós já falamos sobre identidade. Você não assistiu? Vai lá no YouTube, canal da Igreja Batista Betel de Umuarama, tem todas as outras 3 ministrações sobre esse tema, no prumo de Deus, 1, 2 e 3, essa é a 4, amém? Aí você vai lá, pode assistir tudo aquilo que nós já temos falado, a respeito desse tema tão importante, para cada um de nós. Feche os seus olhos, querido, abra o seu coração diante de Deus agora, coloca as suas necessidades, diante do Senhor, começa a orar em voz alta agora, fala com Deus, qual é a sua necessidade? O que é que você está passando, querido? O que está desalinhado na sua vida? O que talvez esteja desmoronando, esteja em crise, esteja em colapso, esteja em caos? Deus é um Deus de ordem, tudo aquilo que está bagunçado na nossa vida, Deus vai trazer ordem, Deus vai trazer de volta, Deus vai ajustar, Deus vai alinhar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, Pai, baseados nessa palavra tremenda do livro de Amós, onde o Senhor está passando o prumo de Deus no meio do seu povo, Pai, realinhando as nossas vidas com o céu, ó Deus, trazendo de volta o nosso coração ao coração de Deus. Senhor, como é tremendo entendermos que nós temos uma identidade em Deus, que nós temos, ó Deus, uma personalidade formada pelo Senhor, nós temos um jeito que pode ser aprimorado, pode ser melhorado a cada dia. Ó Deus, nós temos um coração que pode ser sarado e restaurado pelo poder de Deus. Senhor, nós abrimos a nossa vida para Ti, nós abrimos a nossa alma para o Senhor. Cura-nos do passado, dos traumas complexos, feridas, decepções, frustrações. Senhor, nós cremos num Deus que cura, no Jeová Rafá, no Deus que sara, Senhor, no Deus que transforma as águas de Mara, águas amargas, em águas doces, como diz lá em Êxodo capítulo 15, quando Moisés joga, Pai, um lenho, uma madeira, um pedaço de galho dentro da água, a água que estava amarga se tornou doce diante do povo de Deus. Senhor, adoça o nosso coração, tira-nos de Mara, Pai, leva-nos para Elim. Elim significa um lugar de carvalho, um lugar de repouso, um lugar de refrigério, um lugar de bênção do Senhor na nossa vida. Tira-nos das águas amargas, do coração amargo, de uma vida amarga, de uma vida sem sentido, ó Deus. Dá-nos o Teu propósito. Ó Deus, que o Senhor seja a referência da nossa vida, que o Teu Filho Jesus seja o Senhor e governante supremo do nosso coração. Espírito Santo de Deus, passa em cada vida, passa em cada coração, Pai, aparando as arestas do nosso coração, tirando as ervas daninhas, tirando os enganos, tirando os engodos de Satanás, tirando os pensamentos equivocados, as atitudes erradas, os comportamentos destruidores. Ó Deus, e realinhando o nosso coração com o céu, realinhando a nossa vida com Deus, para que possamos ter estabilidade, para que possamos ter um futuro abençoado, para que os nossos lares, os nossos sonhos, os nossos projetos, sejam realizados no Senhor, ó Deus.
Senhor, nós queremos declarar um ano abençoado. 2019, um ano de vitória, um ano de triunfo, um ano de conquista, um ano de alinhamento e avivamento com Deus, com os céus. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Pai, a Tua palavra é viva e eficaz, e ela é penetrante no nosso coração, ela funciona, ela nos move, ela nos transforma. A Tua palavra refrigera a nossa alma, Pai. Senhor, cura o nosso coração, restaura-nos, conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, Pai. Abençoa aqueles que vão nos ouvir pela internet, pela rádio web, ó Deus, por todas essas mídias eletrônicas, DVD, CD, que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as mãos.